Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube. Estamos iniciando mais um programa Falando a Verdade, nesta sexta-feira, dia 2 de outubro. Você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, aproveite também, siga os nossos comentários, as nossas notícias, também nas outras redes sociais. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, siga-nos também no Twitter, no Instagram, na nossa página no Facebook. Une-se aos mais de 160 mil seguidores na nossa rede social. Isso mesmo, mais de 160 mil pessoas nos acompanham atrás da boa informação, atrás do nosso comentário, da nossa análise do momento político e atrás também das informações dos bastidores da política em Brasília. Destaque de hoje no Falando a Verdade: desemprego. IBGE diz que desemprego no Brasil subiu para 13,8% no último trimestre, atingindo 13 milhões de pessoas. Uma situação dramática no Brasil. Então, o governo Bolsonaro, o Ministério da Economia, Paulo Guedes, falam, mas não conseguem dar um rumo para a nossa economia. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre os números do IBGE divulgados essa semana, falando sobre o desemprego. Daqui a pouco nós vamos comentar. Um abraço aí a todos vocês que nos acompanham aí em Colinas do Sul, em Niquelândia, você aí de Goianésia, de Jaraguá. Vocês, muito obrigado aí pela audiência qualificada, vocês sempre acompanhando o nosso programa, mandando seus comentários, mandando as suas perguntas. Aí hoje nosso cumprimento especial para Colinas do Sul, para Niquelândia, para Goianésia, para Jaraguá. Aliás, vou passar aí hoje. Hoje estarei aí com vocês. Estarei aí fazendo reunião, fazendo visita aí em Colinas do Sul, também em Niquelândia, também em Goianésia, também em Jaraguá. Muito obrigado a vocês aí pela audiência. Vamos aqui para o destaque do dia de hoje: desemprego. IBGE diz que desemprego no Brasil subiu para 13,8% no último trimestre, atingindo 13 milhões de pessoas. Vamos falar sobre isso, mas tem a pergunta do dia, né? Não posso esquecer aqui. A pergunta do dia hoje vem de Sobradinho. Sobradinho aqui no Distrito Federal, né? Sobradinho, nós temos uma audiência muito grande aqui no Distrito Federal. O pessoal nos acompanha muito pela rede social. Muito grato a vocês pelo acompanhamento. Francisca de Lima pergunta: a reforma tributária vai ser votada ainda este ano? Vou responder daqui a pouco, no final do nosso programa. No final aqui do Falando a Verdade, vamos responder para você, Francisca, você que é de Sobradinho, tá bom? Mas vamos aqui ao destaque do dia de hoje: desemprego. Vou até abrir aqui para poder falar melhor com vocês, né? Desemprego. IBGE diz que desemprego no Brasil subiu para 13,8% no último trimestre, atingindo 13 milhões de pessoas. Esses são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Esses dados são os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, uma pesquisa feita pelo IBGE, apontando ainda que o país perdeu 7,2 milhões de postos de trabalho em apenas 3 meses de pandemia. E essa é a primeira análise que nós precisamos fazer aqui com muita tranquilidade, com muita frieza. Porque às vezes as pessoas que nos acompanham falam: mas não é possível, será que você não está sabendo que tem um desemprego por causa da pandemia? O governo federal não tem culpa, não tem culpa, vírgula, né? Porque a questão é essa:
É claro que a pandemia, nós sabemos que a pandemia por si só, ela já traz um problema. Ela já traz problemas na economia, dificuldades na economia, e é natural que gere desemprego. O problema é que, além da pandemia, existe a maneira equivocada como o governo enfrenta a pandemia. E o governo, enfrentando a pandemia de maneira equivocada, ao invés de amenizar os impactos da pandemia, faz aumentar o impacto da pandemia. Isso está acontecendo na área da saúde e está acontecendo também na área da economia. E com detalhe, né, na questão do desemprego, um desastre. Aí a receita do Ministério da Economia, com Paulo Guedes, né, combater crise econômica numa pandemia, querendo cortar gastos, querendo fazer ajuste fiscal, é uma doidura, né? Isso aí é um suicídio. Na hora da pandemia, da crise econômica, o que precisa é exatamente o contrário, precisa de ter investimento público, precisa ter dinheiro para movimentar a economia, para gerar emprego, para gerar renda, para movimentar e sair do atoleiro. É isso. Mas não, eles fazem o contrário. Já está difícil, eles vêm e cortam os gastos. Já está difícil, eles vêm e fazem ajuste fiscal, né? Aí a economia trava de vez, e é o que está acontecendo, né? Então, o que acontece? Que além do cenário econômico ele não sinalizar para uma melhora nos índices de emprego, o governo Bolsonaro ainda quer adotar medidas ainda mais recessivas, é o que eu estou falando. O IBGE sugere um cenário bem ruim para a economia e para o mercado de trabalho. Desemprego segue em forte alta, o menor número de pessoas trabalhando, mais desalentados e subutilizados, indicando que o desemprego real pode ser maior. O que o governo vai fazer? Ajuste fiscal e reformas retirando direitos? É o que o governo está apontando. Então, este é o desespero que nós estamos vivendo agora. Então, além do recorde no índice de desemprego, a pesquisa do IBGE aponta ainda que a população ocupada no país encolheu 8,1% no trimestre terminado em julho, recuando para 82 milhões de pessoas ocupadas. O número é o menor da série histórica do levantamento e indica 7 milhões de pessoas ocupadas a menos do que o registrado no trimestre anterior, encerrado em fevereiro. Então, é uma situação gravíssima. Outro dado catastrófico da pesquisa e dos indicadores do IBGE, dessa pesquisa feita, aponta para outro recorde: o número de desalentados, que são as pessoas que desistiram de procurar trabalho, e o número dos subutilizados, que é aqueles que gostariam de trabalhar por mais horas se tivesse oportunidade. Os desalentados atingiram o patamar de 5,8 milhões de pessoas, com alta de 15,3% em relação ao trimestre anterior. Já a população subutilizada atingiu 39 milhões de pessoas, um crescimento de 14,7%. Então, é uma situação gravíssima. E por que isso? Porque nós temos um governo que é antipovo, né? É um governo que é antipovo, um governo que ele cuida dos milionários, na verdade, nem dos milionários, dos bilionários, né? Os 42 maiores bilionários do Brasil estão lucrando como nunca na pandemia, né? Bolsonaro e Paulo Guedes estão promovendo um programa de transferência de renda, onde os pobres passam fome para que os multimilionários tenham mais alguns milhões na sua conta. É uma situação inadmissível, fruto da visão irresponsável, da receita equivocada que Bolsonaro e Paulo Guedes têm para a economia brasileira.
e daí os indicadores divulgados pelo IBGE dizendo que o desemprego no Brasil subiu para 13,8%, atingindo 13 milhões de pessoas, infelizmente. Nós vamos aqui caminhando para o final do nosso programa, do nosso Falando a Verdade dessa sexta-feira, dia 2 de outubro, mas antes vamos responder aqui a pergunta do dia, a pergunta da Francisca de Lima de Sobradinho. Muito obrigado a vocês do Sobradinho aí pela audiência qualificada. A pergunta da Francisca: a reforma tributária vai ser votada ainda este ano? Não acredito, Francisca, não acredito. E por que eu não acredito? Porque já não existe acordo nem dentro da base de apoio do governo Bolsonaro. A própria base de apoio do governo Bolsonaro está percebendo que esta proposta de reforma tributária que o Bolsonaro apresentou é uma proposta que não interessa ao país. É uma proposta que vem não para fazer justiça social, não vem para fazer, para trazer mais igualdade, não, pelo contrário. Ela não mexe no andar de cima, é uma reforma tributária que mexe só embaixo, só prejudica aqueles que já não têm. Querem criar uma CPMF, né? Não é CPMF, vão mudar o nome, né? Mas o governo fala que não, mas todo dia está aparecendo uma proposta diferente, né? Na verdade, estão tentando criar um caminho para criar um novo imposto, mas taxar as grandes fortunas, taxar aqueles que têm mais, isso nem pensar. Taxar o andar de cima, eles aí não concordam. Mas mexer naqueles que já estão sacrificados, aí sim, é a reforma tributária do governo Bolsonaro. E é por isso, Francisca, que eu não acredito que essa reforma tributária seja votada esse ano. Aqui aí eu vou falar dos bastidores da política. O Bolsonaro estava aí encantuado com todas aquelas ações no STF contra ele, na Procuradoria-Geral da República, o filho encantuado no Senado com o negócio das rachadinhas lá, quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aí o que o Bolsonaro fez? Fez um acordão com o Centrão, né? E com isso teve um fôlego. Mas esse acordo com o Centrão já começa nos bastidores a ter problema, porque o Centrão é sempre assim, ele faz sempre o acordo no imediato, passou uns dias, aí já tem que fazer outro acordo e é outra conta que é apresentada, e aí não tem governo que aguente, e o Bolsonaro já está nisso, né? Pouco mais de 2 meses que ele fez o acordo lá para se manter no cargo e não ter alguma ação no STF, mas agora a reforma tributária, ele fala, não, agora para votar a reforma tributária é outro acordo, e a reforma administrativa, não, tem que fazer outro acordo. Mas e para votar o orçamento? Tem que votar, tem que ter outro acordo. Então, esse é o bastidor aqui da política, e que o Centrão está aproveitando da fragilidade do Bolsonaro e está enfiando na faca, está fazendo todas as negociações possíveis para tirar tudo que é possível do governo, até porque eles sabem que esse governo não vai longe, não se iludam, né? Passou a eleição, começa o ano que vem, vai começar a discutir a queda desse governo, não tenha dúvida. Não consegue fazer reforma tributária, não consegue fazer reforma administrativa, não consegue apresentar um plano de desenvolvimento econômico, não consegue ativar a economia, não consegue nada. Então, o Brasil vai ter que tomar uma posição. E é isso que vai ser, no meu entendimento, a pauta do início do ano de 2021. Escrevam isso. Passou a eleição, vocês vão ver o que vai começar a conversar no Brasil. Mas eu vou terminando aqui o nosso Falando a Verdade desta sexta-feira, dia 2 de outubro, agradecendo a vocês pela audiência qualificada, mais uma vez aí, cumprimentando de maneira especial e avisando que eu estarei aí daqui a pouco
né? Em Colinas do Sul, daqui, e hoje passarei em Niquelândia também, Goianésia, Jaraguá, para poder chegar em Goiânia à noite linda. E estarei com vocês aí, encontrando muitos de vocês que nos acompanham aqui nos nossos programas pelo canal do YouTube, né? Nós estamos terminando aqui. Hoje à tarde nós teremos o Rubens Ottoni na TV, mas o Falando a Verdade na próxima segunda-feira pela manhã estaremos aqui com o nosso Falando a Verdade. Grande abraço a vocês.